outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui na internet. E a economia do Brasil como vai? A gente acompanha os indicadores, ouve os anúncios de Brasília, vê o mercado reagir, mas como interpretar tudo isso com um pouco mais de clareza para quem é leigo? Como entender o cenário que se apresenta, o que está dando certo, o que está desajustado, o que vem pela frente e o agro como entra nisso, como sobrevive, como se adapta, como resiste a um ambiente cada vez mais instável. Vem mesmo uma grave crise fiscal no Brasil ali na frente ou ela já começou? Bom, meu convidado é o economista, mas é também alguém do setor produtivo, Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul, comentarista, analista de cenários, um dos nomes mais atentos no cenário agroeconômico brasileiro. Ele tem uma leitura sempre instigante da economia, assim eu considero, com conexões que vão além da superfície. E está tão difícil encontrar alguém que vá além da superfície, então é uma alegria, Antônio da Luz, te receber aqui. Obrigado e bom dia. Bom dia, é um prazer meu, Kleber, estar contigo. Eu que costumo estar do outro lado do balcão, te ouvindo, hoje estou aqui conversando contigo, é um privilégio. Mas a recíproca é verdadeira, também te acompanho bastante. Antônio, eu queria começar um pouquinho pela província aqui, para depois a gente entrar nesse Brasilzão de Deus que também está tão complexo, né? E este cenário da recuperação, né? Tu como economista-chefe da Farsul, porque teve, ao que eu noto, uma resposta da economia gaúcha melhor do que muitas previsões, pelo menos lá da época da enchente, haviam traçado. Queria saber se é isso mesmo e como que tu estás vendo o agro e a economia gaúcha depois de tudo isso que se viveu. Bom, Kleber, eu vou separar minha resposta em dois momentos, né? Eu vou falar de uma questão conjuntural, que foi a enchente, e de uma questão estrutural que nós estamos vivendo, que são esses problemas climáticos e as consequências deles na nossa economia. Certo. Conjunturalmente, nós não ficamos surpresos com o crescimento econômico de 2024, porque nós vínhamos de um 23, onde nós tínhamos tido uma estiagem muito forte, e estiagens são muito piores para a nossa economia do que enchentes. A enchente é muito mais dura para nós humanos, para nós, para as nossas famílias, porque a água invade aquilo que para nós é o nosso refúgio, o que há de mais sagrado, que é o nosso lar. E ver a nossa cidade, ou as nossas cidades, né, debaixo d'água, aquilo arrebenta o coração de qualquer um. Mas as perdas financeiras nas lavouras, embora a gente não as enxergue, elas são muito maiores. Na seca. Na seca. E nós temos uma economia que é movida a grão. Vamos lá. Maior complexo industrial gaúcho. Não é CNPJ, tá? É KINAI, né? Abates. Segundo, produção de ração. Terceiro, máquinas agrícolas. Quarto, produção de elastômeros, que não é agro. E quinto, esmagamento de soja. Então, das 5 maiores complexos industriais do Rio Grande do Sul, quatro são movidas a grão. Nem só agro, é grão. É grão, né? Não é nem agro, é grão, exatamente. Se eu quiser falar de agro, vou dizer que o maior investimento da história do Rio Grande do Sul foi aqui a produção de celulose em Guaíba, né? E o segundo maior, o mesmo investimento dessa empresa um pouquinho mais para o lado, que é o maior investimento já anunciado. Então o agro ele tem um papel muito forte na nossa economia. No momento que falta grão, vai faltar indústria, vai faltar serviços, etc. E nós tivemos na enchente não uma recuperação do agro, mas as perdas da enchente para o agro são menores do que as perdas que nós tivemos na seca de 2023. Que, por sinal, são menores do que as de 25. Não tinha ouvido ninguém falar isso. Então, quando a gente vai olhar em termos de PIB, nós temos um crescimento econômico. Ficou bom? Não ficou bom. Que 23 foi muito ruim. Que 23 foi muito ruim, a base de comparação. Inclusive, essa era uma discussão que nós tínhamos na época do aumento do ICMS, das propostas. A gente dizia, não tem que aumentar, vai gerar crescimento econômico esse ano, enfim, as coisas vão se organizar. E se organizar, de fato. Agora, agora, olhando do ponto de vista estrutural, Kleber, a nossa economia precisa fazer uma reflexão. Porque nós tivemos perdas de safra em 2020, em 2022 pulou 21 foi ótimo, em 22 foi horrível, 23 foi horrível, 24 aí foi enchente e 25 está sendo
pavor, provavelmente o pior de todos, em termos de perdas na agricultura por conta de seca. Seca agora de novo. E aí, a nossa economia, quando a gente pega esse trecho de 2020 para cá e compara o que aconteceu no Rio Grande do Sul e aconteceu no Brasil, o Brasil é um país que cresce de maneira medíocre, né? O crescimento brasileiro para um país em desenvolvimento é ridículo. E para todo o potencial. Para o que pode, né? Agora, o Rio Grande do Sul ficou 12 pontos percentuais abaixo do Brasil. Então, ou seja, o Rio Grande do Sul está ficando para trás. Porque está tendo estiagens, que deriva das mudanças climáticas, etc. E a gente tem que se adaptar. Agora, quem tem problema de falta de chuva, de seca, não é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem estiagens, porque chove. A gente aqui não armazena água o suficiente, mas chove. A água cai, A água cai. Pois é, Antônio, até eu entrevistei aqui o ex-reitor da URGS, que ele é especialista em hidrologia, e ele trouxe exatamente isso, que o problema não é a quantidade de águas que cai no Rio Grande do Sul. O problema é que estamos em índices satisfatórios em relação ao mundo, inclusive. O problema é a armazenagem, né? É que essa água toda aqui chove no mínimo 1,5 metro de água por ano, né? E o problema é que essa água ela chove, ela corre para os riachos, depois para os rios. Depois vou pegar aqui a nossa bacia, né, de Porto Alegre, vem para o Guaíba e vai ser salgada no mar. Quem tem problema de água não é o Rio Grande do Sul. Quem tem problema de água é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem problema. Né? Israel tem problema. É seco mesmo. Aí é seco. O que eles fazem? Lá chove uma fração do que chove no Rio Grande do Sul. Eles dessalinizam a água do mar para fazer agricultura que nem a gente faz. Eles têm agricultura lá, irrigada, com água que era do mar e foi dessalinizada. Nós fazemos o contrário, nós salinizamos água à medida que a gente não reserva. Joga para o mar. E joga para o mar, porque radicalizamos muito nas questões ambientais, né? Tudo nada pode. E aí agora nós estamos colhendo um resultado de empobrecimento para o estado do Rio Grande do Sul, para as pessoas, para os gaúchos. Estão mais empobrecidos em relação à média dos brasileiros, justamente porque estamos perdendo produção. E se a gente pega, só para nós termos uma ideia, vou dar um exemplo que talvez faça mais sentido para as pessoas entenderem o tamanho da perda. Se nós pudéssemos pegar tudo que nós perdemos da nossa produção de 2020 para cá e colocássemos em caminhões bitrem, eu vou fazer uma conta simples, tá? De chegada, não vou ser preciso. Foram 59 milhões. Aliás, 50 milhões. Não foram bem 50, foram 49,8, mas eu vou dizer que foi 50 para o ouvinte fazer a conta de cabeça. 50 milhões. Cada caminhão carrega 50 toneladas. Então eu preciso de 1 milhão de caminhões bitrem para acomodar toda a produção que nós perdemos. Só que cada caminhão desse tem 30 metros. Então são 30 milhões de metros eles em fila. Só que 30 milhões de metros são 30 mil quilômetros. Então isso dá para ir do Chuí a Oiapoque e voltar. Isso é o estouro, 5 vezes. O estouro que representa esse problema da... Ou se eu fizesse uma fila, eu começaria na cidade do Cabo, no extremo sul da África, e iria até o extremo leste da Rússia e ainda sobraria 1.400 quilômetros de fila, que é o maior trecho terrestre possível na Terra este. Então, nós estamos... Só que quando a gente faz isso, a gente deixa de botar produção na indústria de ração, na indústria de esmagamento, na indústria de máquinas agrícolas, na indústria de abates, nos serviços, né? Boa parte do comércio gaúcho é comércio de grãos, serviços de transporte e assim por diante. Então, esses dias eu recebi aqui o Cláudio Cunha, só para uma conversa, que é um advogado com bastante experiência, e ele estuda um pouco essas questões da legislação ambiental gaúcha, inclusive voltada à irrigação. Ele é vinculado à Assembleia Legislativa. E ele entende, ou começou a me demonstrar aqui, com alguns subsídios bastante consistentes, de que um dos principais problemas que tu acabaste de citar aí é o excesso regulatório nesta área de irrigação e de manejo de água no Rio Grande do Sul. É isso, Antônio? Sem dúvida. Nós transformamos as áreas de preservação permanente numa coisa que eu não sei nem se pode olhar. Se dá pouco olhar, é crime também. E nós radicalizamos demais nisso. E eu até preciso reconhecer o esforço do governo do Estado em limpar o que dá. Agora, tem muitas coisas que não dá. Depende da regulação federal, da legislação federal e regulação federal. E agora mesmo, nós tivemos na Assembleia Legislativa o deputado Zucco,
Ele fez um projeto de lei para permitir que as áreas de preservação permanente também possam ser utilizadas para reservação de água, para fins de irrigação. O governador do estado sancionou a lei e um partido político entrou com um pedido no Ministério Público Federal e o Procurador-Geral da República já até se manifestou, inclusive, contrário à legislação gaúcha que trouxe essa flexibilidade. Que é fácil, né, a gente ter essa visão quando não é a pessoa que está usando o posto de saúde daqui, a escola daqui. A decisão dos gabinetes de Brasília. Né? Então, sem dúvida, este é um dos pontos que nos atrasam, Kleber. O Rio Grande do Sul, ele precisa vencer o problema da estiagem. A gente precisa fazer isso. É lógico que a gente tem que ter outros setores econômicos, nós temos que desenvolver muita coisa, Sim, temos mas que aí formar o as desenho pessoas. Inicial sobre a importância disso é decisiva. É decisiva. Esse teu cálculo aí dos bitrênios. Para a gente ganhar, a primeira coisa é parar de perder. Então, nós estamos empobrecendo em relação ao Brasil por causa disso. Quer dizer, e a chave que tu está trazendo aqui, de um jeito ou de outro, é armazenamento de água. Passa pela armazenagem de água. Eu não consigo fazer irrigação se eu não armazenar água. Então, a menos que a gente vá drenar os rios, coisa que ninguém quer. Então, tem que armazenar água. Então, nós temos essas limitações e isso já não é mais um problema do agro. Isso já foi um problema do agro, agora é um problema do Estado. Eu não sei se o ambiente político institucional gaúcho dá essa gravidade ao assunto como tu está sublinhando aqui, que é bem importante. Acho que a gente trata irrigação aí, tem que ver. Não está na ponta das agendas, das preocupações para as eleições do ano que vem, da pauta dos gaúchos, enfim. No ano passado a Assembleia pautou isso e tal, mas não é uma bandeira que nos mobilize do jeito que me parece, te ouvindo, que deveria fazer. Eu acho que aquelas pessoas que têm a sua renda atrelada ao crescimento econômico ou ao decrescimento econômico, elas estão bastante preocupadas. Aquelas pessoas que têm o seu salário garantido no final do mês, chova ou não chova, parece que estão um pouco menos preocupadas. E é bastante gente. Seguramente não é mais um problema da agricultura. É um problema do estado do Rio Grande do Sul. Se a gente quiser, ou melhor, se a gente não aceitar mais ficar para trás, a gente precisa vencer esse problema. Vamos falar desse Brasilzão de Deus, Antônio da Luz. Se bem que essa parte já te pagou a vinda. Muito bom, te agradeço muito sobre essa abordagem do Rio Grande do Sul. O centro dos nossos problemas, Antônio da Luz, de fato, é o rombo nas contas públicas, o efeito cascata diverso que a gente está vendo para tudo que é lado. Vem daí mesmo? O governo gastando demais? Sem dúvida, esse é um fator crítico. Mas eu não diria que é o único, porque antes do gasto tem um modelo de crescimento e desenvolvimento que parte de uma crença. Certo. E que eu acho que o excesso de gastos ele é consequência de uma crença. Sempre, claro. Então, visão política, né? Uma visão política. E o que acontece, Kleber? A gente, quando dá pau na máquina, quando a gente gasta mais do que arrecada, gasta acima do equilíbrio macroeconômico, a gente vai ter crescimento econômico. Isso não tem a dúvida. Mas é possível sustentar isso ao longo do tempo? Então, do voo de galinha. Nós vamos dar voo de galinha. Só que eu tenho certeza que eu vou ter crescimento econômico, mas eu também tenho certeza que eu vou ter inflação. Porque todas as vezes que governos gastam acima do equilíbrio macroeconômico e geram um hiato positivo do produto, como a gente está vendo agora, a gente vai ter inflação. E já viu 1000 vezes. Já vimos do Brasil e do mundo. Nós sabemos disso desde o imperador Diocleciano, 300 anos depois de Cristo. Cristo. Se repete. Nós tivemos isso na pandemia, o governo teve que gastar muito, era não só o brasileiro, os governos do mundo inteiro gastaram, o mundo inteiro teve inflação na sequência. Em 2014, 12, 13, 14, gastamos demais. Em 15, tivemos uma inflação de 2 dígitos. Ou seja, isso é um assunto bastante conhecido para nós. Só que nós não podemos ter um modelo de crescimento econômico baseado em gasto. Nós temos que fazer o que fazem os países em desenvolvimento. Um país em desenvolvimento significa que ele não é desenvolvido. Eu só vou falar platitudes, tá bom? Só vou falar coisas óbvias. Se ele não Isso que é bom. Normalmente a genialidade está nisso. Pois é. E nem é minha, tá? Eu vou pegar emprestado. Nós temos, se um país é em desenvolvimento, ele está em desenvolvimento, é porque não é desenvolvido. Se ele não está desenvolvido, ele tem que se desenvolver.
Então, quando a gente olha e vê um trecho de estrada aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é pista simples e que milhões de pessoas se movimentam por ali e bilhões em carga se transportam por ali num negócio de pista simples, essa mesma rodovia num país desenvolvido teria 2, 3, 4, 5, 10 pistas. Se eu tenho metade dos domicílios apertam a descarga e não fazem ideia para onde os dejetos vão parar, eu tenho um problema de desenvolvimento. Se eu não tenho uma saúde que consiga acolher todos aqueles que procuram por socorro, eu tenho um problema de desenvolvimento. Se eu tenho uma boa parte da minha população em idade escolar não está frequentando a escola e aqueles que cumprem o ciclo escolar saem num percentual elevadíssimo de pessoas com conhecimento abaixo do básico em língua portuguesa e em matemática, eu tenho um problema de desenvolvimento. Então, como é que eu rompo os meus problemas de desenvolvimento? Com investimento. Aquela estrada, ela não vai surgir por causa não vou duplicar, triplicar, quadruplicar uma estrada com gasto, eu faço isso com investimento. Eu não vou fazer escolas maiores, melhores e mais modernas e mais atrativas e mais bem equipadas com gasto, eu faço isso com investimento. Eu não vou ter hospitais em maior quantidade de leitos e melhor equipados, etc., com gasto, eu tenho isso com investimento, eu preciso investir. O Brasil investiu no ano passado 17% do PIB. Para nós termos uma ideia, nós tínhamos que estar investindo mais ou menos entre 25 e 30 para sustentar um crescimento de 3. Na América Latina... O Brasil, o governo, tu está dizendo. Não. Brasil, a economia brasileira. Economia, tá. Brasil, a economia. Nós tínhamos que... um país como o nosso tinha que estar investindo até muito mais que isso, tinha que ser 35%, 40% do nosso PIB, para ter um crescimento de 6%, 7%, dado o nosso atraso. É o que China, o que Índia, o que os países em desenvolvimento fazem. A gente não investe o que investem esses países. Mas Antônio, está comparando com China, com Índia, são países tão grandes, com outros regimes, enfim, então está tudo bem. Então vou dizer que a gente investe menos que a Argentina, com toda a crise que ela vive, ou que vivia até o ano passado. No ano passado, com todos os problemas da Argentina, com 280% de inflação, a Argentina teve uma taxa de investimento maior que a nossa. E aí? E não vou nem comparar com Colômbia, com Peru, com outros países. Com a Argentina, com todo aquele caos. Então, o que está nos faltando? Né? Um modelo de desenvolvimento econômico que seja acolhedor ao investimento. Mas para isso, aí entra muito na tua área, e não sou eu que falo, é eu que te pergunto. Como é que eu consigo ter um ambiente econômico acolhedor ao investimento se o cara que vai investir, ele não sabe que as regras que estão vigentes hoje vão valer amanhã? Como é que eu convenço uma pessoa a investir se ela faz um investimento pensando que está tudo certo e amanhã muda o sistema tributário ou o entendimento do judiciário, principalmente, muda a todo instante? Se alguém está me devendo, eu não tenho certeza se eu vou conseguir recuperar aquilo que eu cobrei. Essa instabilidade toda, eu não sei quanto vai ser a inflação ano que vem, eu não sei quanto vai estar os juros ano que vem, eu não sei quanto vai estar o câmbio ano que vem, porque é tudo muito turbulento na nossa economia, as pessoas investem menos. Então, a nossa taxa de investimento é muito baixa. Aí, o que o governo fez? Ele vai lá e gasta para fazer crescer a economia. Ela cresce, mas é um voo de galinha. Daí o que eu fico depois? Inflação. Aí o que vem depois? Juro alto. Então, aí como é que eu vou investir com uma taxa de juros dessa magnitude? As taxas internas de retorno dos investimentos para passar um juro da magnitude que está hoje é muito difícil. Então, daí o governo vai lá, opta pelo gasto. Faz crescer, mas depois as consequências, os efeitos colaterais são até muitas vezes maiores do que o efeito central. E aí gera um problema fiscal. Hoje, o Brasil, ele não tenho nenhum prazer em dizer isso, mas é muito provável que ao longo desse ano, o Brasil vai atingir um número astronômico de pagar R$1 trilhão de juros. Nós já estamos pagando 940 bilhões em 12 meses. 1 trilhão de juros. 1 trilhão de juros. Imagina 1 trilhão investidos em educação, saúde, infraestrutura, sei lá o que for. O governo tem esse trilhão? É claro que não tem esse trilhão. Então ele tem que pagar a dívida que está vencendo, mais os juros. Recontratar. Aí o governo lança um título novo,
para pegar o dinheiro com esse título novo e pagar um velho mais essa montanha de juros. O que o mercado faz olhando para isso? Nós temos 2 trilhões e 300 vencendo da nossa dívida até um ano. Porque a dívida, isso é outra característica nossa, a gente não consegue se endividar em longo prazo, a gente se endivida em curto. Por isso que a comparação que às vezes o presidente faz, mas estão falando que aqui eu estou próximo de 80, mas o país XPTO é 100. Sim, mas vai lá ver, o duration daquela dívida lá é 30 anos, é 20 anos, o teu é 3. É a mesma coisa que eu dizer, olha, eu estou devendo, sei lá, 100 mil reais. Bom, se eu disser que na parcela do meu imóvel eu tenho 40 anos para pagar, é uma coisa. Agora, 100 mil, se eu te disser que é na fatura do cartão de crédito, são os mesmos 100 mil reais, mas com impacto completamente distintos. Nós temos 2 tri e 300 vencendo em até 12 meses. O que o mercado vê? Olha, o risco disso explodiu. Porque é um monte de dívida que tu tem que pagar, mais o juro que tu não está fazendo economia sequer para pagar o juro. Então, tu tem um endividamento crescente. Eu pego esse teu título, mas não ao juro que eu estava pegando, eu quero mais. Então, nós estamos ali acima de 14, chegamos a estar 16 nesse ano. E aí, se o governo se endivida a 15, 14, 16, vamos botar 15, fazer a média. Quanto é que eu vou me endividar se eu precisar pegar um dinheiro? O nosso ouvinte, as empresas, os empresários estão nos ouvindo. Se o governo, que é a coisa mais segura, está gastando 15 para se endividar, pagando 15 de juros, quanto é que o produtor rural, o comerciante, o industriário ou nós, pessoas físicas, vamos pagar numa operação de crédito? Então, isso vai gerando um problema fiscal. O tal do círculo vicioso. Exato. E o governo, ele pelas contas dele, né, do próprio Tesouro, a gente deve, no ano que vem, chegar a 83% de dívida PIB. Só para nós termos uma ideia, o governo, quando começou, estava 71, qual coisa que vale. Nós vamos, no ano que vem, chegar a 83% de dívida PIB. Então, é um aumento brutal. Esses dias eu vi até a ministra Simone Tebet dizendo, esses anos foram os anos da gastança, mas 2027 não resistiremos. Teremos que cortar gastos. A ministra do Planejamento. Não sobreviveremos sem isso, né? O governo vai ter que fazer reformas, né? Dores. O problema é que a gente pode ajustar na dor ou no amor, né? No amor, a gente usa o tempo ao nosso favor, enfim, vai fazendo as coisas como nós precisamos fazer. Agora, o próprio Tesouro, quando mandou lá o PL o PLDO, né, 2026, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele mesmo tratou de dizer que os gastos obrigatórios eles estão chegando num tal monta que vai sobrar 0 ali na frente para discricionários. Ou seja, o que é o gasto obrigatório? Aquele que o governante, que a gente vai lá num determinado domingo a cada 4 anos escolher, a gente dá para ele um mandato para ele tomar decisões públicas sobre o gasto. No fim do dia, a principal função do governante é essa. E ele expressa o seu governo e as vontades populares através do gasto. E o principal discurso político de um governante é o gasto. Porque nada que ele fale é maior do que o que ele fez. No momento que eu começo a dizer, não, mas gastar com tal coisa é obrigatório. Mas e aquela outra? Não, também é obrigatório. É X% disso. Eu começo a engessar o orçamento. Chega um momento que eu não tenho mais recursos discricionários. E esses engessamentos viraram um dogma, né? Viraram um dogma, Deus o livre. Política, Só que eles vão ter que enfrentar isso, porque vai ficar 100% do orçamento absolutamente duro. Foi outro círculo vicioso, né? Começaram a engessar. E vincular a receita, e nós temos uma economia muito indexada, todo contrato que a gente faz, a gente bota lá a inflação, aí contrata a inflação para frente, e assim nós vamos fazendo. Conclusão, vai chegar em 2027 e nós não vamos precisar ter um governo, basta ter um software, porque é só pegar o dinheiro que entra e separar nas caixinhas conforme o percentual que foi ali pré-definido. Então nós vamos ir votar num governante só por ir, porque ele não vai ter ação nenhuma. Ô Antônio, quando essas coisas a gente falou bastante assim desse patamar que é
pai do processo econômico, de algum modo, quando é que ele começa a ter implicação, esses problemas todos, na vida das pessoas, no sentimento econômico do que se chama, acho, de economia real, assim? Em que medida isso começa a aparecer? Além do juro, claro, que a gente já sente, mas quando é que começa a descer para o chão da vida, esses problemas estruturais todos? Os gastos discricionários, eles têm uma série de coisas que têm implicações na vida das pessoas e eleitorais muito grandes. Os gastos sociais, boa parte deles são discricionários. Então, no momento que eu não tiver mais dinheiro para o Bolsa Família, como é que vai funcionar? Ou vão botar obrigatório o gasto com Bolsa Família? O BPC e Companhia Limitada? E como é que nós vamos tratar do gasto, do rombo da Previdência? Como é que nós vamos manejar isso? Pelas contas do próprio governo, em 2060, que parece longe, mas quando eu sempre tenho que olhar para uma pessoa que está começando, né? Em 2060, a gente deve ter 6,6% do PIB, que é uma enormidade, a gente não gasta isso com educação, a gente não gasta isso com saúde, não gasta com nada, será destinado só para o déficit previdenciário. Não é com a Previdência, é para o déficit. Hoje, nós gastamos a maior parte da arrecadação dos impostos federais são utilizados para pagar a Previdência. A segunda maior conta são juros. E aí o resto tem um monte de coisas que são obrigatórias. Aquilo que é discricionário vai ficando para trás. E aí nós vamos começar a entrar em colapso. Investimento. 100% do investimento ele é discricionário. Então como é que eu vou... O governo não vai investir nada? Então nós vamos começar a sentir que é uma estrada que está esburacada e não vai ser consertada. E respondendo objetivamente a tua pergunta, cai uma ponte em algum lugar numa rodovia federal, não tem conserto e nem previsão, né? Por isso que eu acho que o mundo político terá que enfrentar essa agenda, porque senão vai ser um caos. Nós vamos ter que diminuir as obrigatoriedades e vir para algo mais racional, parecido com o que acontece mundo afora. A alta dos preços dos alimentos, Antônio, respondendo de novo, claro, para um leigo, como é o nosso caso, tem alguma implicação com esse contexto? Ou é este contexto mais um outro? Porque isso também dá margem para muita tese e tal. Eu queria ouvir de ti essa explicação. Bom, vamos lá. Em 2020, quando nós tivemos a pandemia, os países, de uma maneira geral, gastaram muito. E a consequência disso, nós tivemos inflação no Brasil, tivemos inflação na Europa, nos países europeus, nas economias europeias. Nós tivemos inflação nos Estados Unidos, tivemos inflação em tudo quanto foi lugar. Porque os governos, de uma maneira geral, tiveram que gastar muito naquele evento. Quando a gente decide, vai ficar todo mundo em casa, a economia a gente vê depois, a consequência foi essa. Eu não estou julgando se estava certo ou estava errado. Estou trazendo causa e consequência econômica. Sempre quando os governos gastam demais acima do equilíbrio macroeconômico, nós vamos ter algum efeito em termos de preços. O quanto desse efeito depende da atividade econômica. Se ela estiver muito deprimida, gasta muito, não vai dar inflação do mesmo jeito. Agora, se a economia estiver funcionando na normalidade, se botar muito pau na máquina, vai ter inflação. Isso a gente sabe há séculos. E quem não acredita nisso, basta olhar o que aconteceu em 2015 no Brasil, depois o que aconteceu em 2021 no Brasil. Olha a história da inflação brasileira. Também. Argentina gastava, colheu uma inflação de 3 dígitos, parou de gastar. A inflação da Argentina esse ano já vai terminar bem mais civilizada. Ano que vem é possível que a inflação esteja abaixo da brasileira, no ano que vem. E o que o Milei fez de diferente? Cortou gasto. Então isso é central no processo. O que gera aumento de preços é o excesso de gastos. Aí, bom, mas Antônio, os alimentos, eles são essenciais. Bom, exatamente por isso que nós temos uma inflação em alimentos mais perceptível. Porque o brasileiro tem uma renda per capita aí na casa de renda per capita não, uma renda média na casa de R$ 2.800 por mês. O que uma pessoa que ganha R$ 2.800 por mês faz? Que é a média do brasileiro. Ela vai comprometer a maior parte do consumo dela com alimentos. Consequentemente, é ali que a gente vai ver a maior parte da inflação, pela uma característica de renda do brasileiro. Agora, são os alimentos que estão caros? Não, tudo está caro. A educação, a inflação da educação, em 12 meses está acima de 6%. Os gastos com saúde estão acima de 6%. Então, eu não vou lembrar de todos, tá? Mas a maior parte
dos segmentos do IPCA, alimentos, saúde, educação, as coisas que são essenciais para a vida, todas estão acima do benchmark que está lá 5,48. Então, só que os alimentos a gente sente mais, mas tudo está mais caro. Aí o governo até sinalizou, mas vou importar. Pode importar, não vai mudar nada. Né? Não vai mudar, e não mudou. O caso do arroz lá que se tentou, deu ruim. Deu ruim, não vai funcionar. Porque a origem da inflação não é essa. Aí o Banco Central ele tem um mandato de resolver o problema de inflação. Tem um mandato. Nós damos um mandato para o banqueiro central. Traga a inflação para a meta. E a gente diz para ele, se a cada 6 meses eu tirar a inflação e ela não estiver dentro da meta, tu vai ter que te explicar. E no limite eu posso te impeachment por causa disso. O banqueiro central ele tem instrumentos monetários. Um deles é a taxa de juro. Ele vai lá e sobe o juro. Para quê? Para esfriar a economia, de modo a botar a inflação no lugar. Só que o que o governo faz? Quando ele aumenta o gasto, quando ele vai lá, quando o Banco Central está tentando esfriar o crédito... contraditórios. É a mesma coisa que eu dizer para ti, Kleber, olha só, vamos deixar essa sala em 22 graus. Tu vai lá e pega o controle remoto e bota 22. Aí alguém que trabalha contigo bota um aquecedor na sala. Bom, para manter 22 graus, talvez tu tenha que puxar a temperatura para 16. Conversa com a família para economizar, mas vai no mercado comprar uma picanha. Uma picanha, exato. Então, são movimentos contraproducentes. E quando eu tenho movimentos contraproducentes, eu tenho um puxando a corda para um lado, o outro puxando a corda para o outro, a gente não sai do lugar. E vamos gastando cada vez mais energia, mas energia ruim, né? Mal empregada. O Antônio, para fechar, e o mundo do agro, no meio dessa confusão toda, do agro brasileiro, né? Também num ambiente de mais tensão política, menos acolhimento, me parece, né? Um pouco de tensionamento de novo na questão das invasões. Tá difícil isso também? Tá, sem dúvida. Começa porque essa inflação ela não pega... Aliás, inflação, por definição, é um aumento generalizado dos preços, né? Quando tudo sobe. Então, se eu estou vendo o alimento subir, eu estou vendo outras coisas subirem, dentre elas o custo para produzir aquele alimento. De acordo com o índice de preços ao produtor do IBGE, que é a produção de bens, não é só o agricultor, mas toda a produção de bens, a gente está com uma inflação na casa de 9,50. Ou seja, é um pouco menos do que o dobro do IPCA. Então, estamos com a inflação para produzir bem mais alta. Então, o agro também é prejudicado por conta dessa inflação. Produzir está tudo muito mais caro. E a relação com o governo, ela realmente é muito difícil. Muito difícil. O governo, ele em tese, ele se elege para ser o presidente, para ser o governador, para ser o prefeito de todos os que votaram, os que não votaram, os que são mais de um lado, mas não interessa. Mas isso não parece valer para as relações com o agro. São relações bastante difíceis. Está aí um monte de invasão acontecendo de novo, em pleno século XXI. É uma discussão... Um monte de frases preconceituosas, absolutamente, vindo de diferentes setores do governo. Nós, por exemplo, a gente ouviu numa reunião lá com o governo, depois desse monte de estiagem, esse monte de coisa que nós estamos vivendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, quando a gente leva o problema para ser discutido lá em Brasília, a carga de preconceito, aquelas frases prontas, elas vêm todas, né? Então, realmente não é nem de longe um ambiente bom. Isso não dá para atribuir ao grupo político. Sim. Porque a gente conviveu bem com Lula 1, com Lula 2, com Dilma 1, com Dilma 1,5, sei lá, não sei como é. Porque vamos combinar que de 2002 para cá, este grupo político só perdeu uma eleição. Todas as demais ele ganhou. Verdade. Desde 2002. Sim. Nós estamos em 2025. Então, se nós tivéssemos um tensionamento insuportável durante todo o período, talvez já tivesse tido, um conflito, sei lá o quê. Não, isso nunca aconteceu, porque sempre houve uma relação de diálogo, de respeito, de reciprocidade. Mas agora, em Lula 3, nós estamos vendo uma relação realmente muito difícil, em parte por razões ideológicas,
Mas outra parte não é ideológica, é bagunça mesmo, é descoordenação, confusão. Não é uma coisa deliberada. As pessoas, cada um fala uma língua, cada um fala uma coisa, não se acertam, parece. É um outro governo, é uma outra coisa esse Lula. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, obrigado, que bom te entrevistar aqui, gosto muito de ti, como eu já disse, do teu trabalho, do teu modelo de explanar, foi muito bom. Muito obrigado, Kleber, eu te agradeço muito, eu que sou teu ouvinte, sou fã do teu programa e das tuas redes sociais, aprendo muito, reflito muito a partir é verdadeira. Aprendo muito mesmo, reflito sobre vários pontos de vista que eu não tinha analisado ainda, então hoje estar aqui contigo é um privilégio. Fico honrado. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.